Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o professor Claudinei, tudo bom? Nós vamos falar hoje do tema escravidão e resistência no Brasil colonial. Gente, esse é um tema muito discutido, é um tema que cai constantemente em vestibular e Enem, principalmente depois da Lei 10.639, que é uma lei que obriga o estudo da cultura afro-brasileira, bem como das matrizes africanas, tá bom? Então, para a gente começar a pensar esse tema, é importante a gente revisitar a história da África. Como o nosso tema é apenas sobre escravidão e resistência, nós não vamos aprofundar para os reinos africanos, ficando isso para uma próxima aula. Tá tranquilo? Vamos pegar então a partir da África do século XV e XVI, antes do período do tráfico negreiro. Então é comum a gente ver em algumas postagens que já existia escravidão antes da colonização. Isso está correto? Sim, está correto. Mas não a escravidão no modelo que a gente conhece da história do Brasil. Segundo alguns autores, como Leila Leite Hernandes e José Ravaim Macedo, acredito que é assim que se pronuncia, beleza? Esses dois autores eles defendem que a escravidão africana ela se dava de um nível completamente diferente do nosso. A escravidão se envolvia dentro das relações de conflitos, guerras, fome, punição, injustiça, penhora humana. Existia uma série de atividades que envolvia o trabalho humano não remunerado dentro do continente africano. Gente, aí eu peço para vocês prestarem muita atenção. A atividade monetária não existia no continente africano. Então a forma de trabalho ela não era como a gente conhece hoje, com salário, e nem como era na Europa do mercantilismo. Então as relações de trabalho eram muito diferentes. E aí a gente usa o termo talvez errôneo de chamar esse tipo de trabalho de escravidão, tá? Porque o que acontece é que durante muitos séculos, né, o continente africano comercializou a mão de obra humana dentro do viés sacerdotal, militar, agregados de família, prisioneiros de guerra, entende? Então essa forma de trabalho lá também não estava ligado à condição do indivíduo ser dono do outro, podendo um homem escravo se casar com pessoa livre, ou mesmo mudar a sua condição social, beleza? Então fica aí esse conceito já para a gente entender. Bom, a partir do início das grandes navegações e quando se intensifica o processo de colonização, a gente vai perceber o que é chamado de roedura. O que é roedura? Você pega o mapa da África, observa as bordas e ali pelas bordas do continente africano, Portugal e Espanha começam a explorar, como se fosse um rato roendo as beiras de um queijo, certo? A partir daí nós vamos ver os rios, entre os rios de Senegal e Gâmbia, São Jorge da Mina. A gente vai perceber no Golfo da Guiné a construção de feitorias e verdadeiros entrepostos de comercialização de mão de obra escrava. E aí eu usei comercialização. Por quê, galera? Vamos ficar atentos a isso. A Europa já estava no desenvolvimento do mercantilismo e ele estava agora utilizando essa mão de obra como mercadoria. Essa mão de obra que não era um produto, não era um mercado, se transforma em mercado a partir desse contato com a economia europeia, beleza? Bom, e aí a gente traz aí como uma importante análise para a gente a relação de Portugal com alguns reinos, né? Como o reino do Congo e o reino de Nidongo, tá? Esses dois reinos, eles foram alvos da influência portuguesa. E aí a gente vai parar para analisar o seguinte: como é que Portugal fazia isso? Portugal estabelecia uma feitoria, Portugal ajudava um reino que fosse dócil ao seu controle, para que esse reino conquistasse territórios, expandisse através dessa aliança, e aí os seus prisioneiros de guerra eram vendidos, eram trocados por armas, por bebidas, tecido,
Então isso saía a um preço muito baixo. E aí o próprio Portugal baixou uma lei no Brasil colônia, onde a mão de obra deveria ser essencialmente africana. Por que será? Pensa comigo. Portugal estava ali construindo uma dominação na África e estabelecendo uma dominação na América. Fazer a conexão entre esses dois continentes em uma interdependência era fundamental para manter a economia metropolitana portuguesa. Beleza, gente? Bom, e o tráfico negreiro, né? Navios, que vocês já ouviram falar, né? Apelidados de tumbeiros. A maioria dos escravos que vinham para cá, para o Brasil, era dentro dessas condições. A maioria morria nos navios, né? Então você pegava ali 300, 400 para chegar 100. Então cada vez mais eles superlotavam os navios negreiros, tá? Botava ali 600 escravos para chegar metade aqui no Brasil. Por isso o nome de tumbeiros, certo? E esses escravos, aqui no Brasil colonial, ele desenvolvia todo tipo de atividade, todo tipo de trabalho que você pensar. Desenvolvia um trabalho como escravos de eito. Os escravos de eito eram os escravos da roça, os escravos da agricultura. Os escravos de ganho, escravos da cidade, os escravos domésticos. A gente vai utilizar um termo que foi usado no Brasil colonial. O escravo era as mãos e os pés do senhor do engenho. Tá bom? E é importante que vocês compreendam que para Portugal, gente, a utilização dessa mão de obra era extremamente rentável. Porque a mão de obra escrava vendida aqui não era barato, entendeu? E o senhor de engenho era obrigado a comprar esses escravos. Bom, e aí para a gente falar um pouco mais de resistência, tá? Agora para a gente concluir, a gente vai utilizar aí a ideia da resistência armada do Quilombo de Palmares, o maior quilombo da história do Brasil. Um quilombo que durou mais ou menos 100 anos de resistência. Formaram-se várias cidades. Seu líder, Gangazumba, foi um grande líder e um grande articulador da política interna do Palmares. E com a morte do Gangazumba assumiu o Zumbi dos Palmares, que foi considerado o líder guerreiro, né? O da resistência mesmo, do combate à escravidão. E a gente vai perceber que Palmares ficou impressa na nossa memória histórica como o foco de resistência, gente. Mas vamos pensar o seguinte: existiram centenas de quilombos ao longo da história do Brasil, desde o período colonial até o período imperial, beleza? Outra coisa é que a resistência não se dava apenas pela formação de quilombos. Vamos lembrar que as revoltas armadas, como a revolta aqui no Engenho de Santana, na capitania de São Jorge dos Ilhéus. Eu vou deixar aqui essa observação, porque foi um documento escrito por escravos que chama a atenção dos historiadores do mundo inteiro. Os escravos tomaram um engenho, escreveram um documento, isso no século XVIII, falando da forma de trabalho, indicando todas as condições que eles viviam e exigindo melhores condições de trabalho. Então a gente pode observar que a resistência também se dava no meio do trabalho, nas condições de trabalhos que eles exerciam. E para a gente ampliar a ideia de resistência, é bom a gente perceber que a resistência ela também se dava pelo secretismo religioso, por exemplo, pelo idioma utilizado e por essas relações que a gente vai perceber aí entre senhor e escravo. A própria ideia de barganhar um feriado, de barganhar um pedaço de terra para plantar para subsistência, ou mesmo de tentar se infiltrar dentro do sistema escravocrata, né, do sistema escravista, também é uma forma de resistência. É o que a gente pode chamar lá de negociação e conflito. Eu aqui parafraseando o título do livro de Sidney Chalhoub. Beleza? Gente, ficamos por aqui, espero que tenha sido útil. Algumas dicas aí. Nós não abordamos toda a história da escravidão, apenas um pedacinho
que vai falar exatamente sobre o Brasil colonial, beleza? Grande abraço, leiam sobre o assunto e foco nos estudos.